Dirigir de madrugada nunca foi a minha parte favorita do trabalho, mas as corridas nessa hora costumavam pagar bem. Era quase 2 horas da manhã, e eu estava pensando em encerrar o dia quando uma nova solicitação apareceu no aplicativo. O ponto de partida ficava em um bairro tranquilo, mas distante, quase no limite da cidade. Suspirei, aceitei a corrida e me dirigi para o local. Ao chegar, o cenário estava mergulhado em um silêncio absoluto, cortado apenas pelo som do motor do meu carro. As ruas estavam desertas, as casas alinhadas em fileiras, todas com as luzes apagadas. Quando parei no endereço indicado, não havia ninguém à vista. Olhei para o relógio, depois para o retrovisor, mas a rua continuava vazia. Preparei-me para cancelar a corrida, quando uma figura emergiu da escuridão. O homem estava vestindo um casaco longo e escuro, o capuz cobrindo parcialmente o rosto. Ele entrou no carro sem dizer nada, apenas murmurou o nome do destino. Havia algo inquietante no modo como ele se acomodou no banco de trás, sem nunca me olhar diretamente. Comecei a dirigir, tentando não pensar muito. O silêncio era sufocante, e o único som no carro era o leve tilintar de um chaveiro pendurado no espelho retrovisor. Foi quando notei, pelo espelho, que ele estava escrevendo algo em um caderno pequeno. Seus dedos se moviam rápidos, mas seus olhos continuavam fixos em algo que eu não conseguia ver. Fingi não perceber e mantive o olhar na estrada, mas uma curiosidade estranha começou a crescer em mim. Que tipo de passageiro escreve compulsivamente durante uma corrida? Enquanto dirigia, meus olhos voltavam ao retrovisor de tempos em tempos. O homem permanecia curvado sobre o caderno, os dedos deslizando com uma precisão quase mecânica. A curiosidade começou a se transformar em desconforto. Faltavam ainda 20 minutos até o destino, uma área industrial fora da cidade. Para quebrar o silêncio, decidi perguntar: trabalho ou algo pessoal? Perguntei lançando um sorriso meio nervoso pelo espelho. Ele não respondeu de imediato. Continuou escrevendo como se não tivesse me ouvido. Quando finalmente parou, ergueu os olhos, embora ainda evitasse contato direto. Sua voz era baixa e arrastada. Algo importante. Engoli em seco e voltei a me concentrar na estrada. Mas algo estava errado. Havia algo no tom dele que me deixou inquieto, como se as palavras carregassem mais peso do que deveriam. Poucos minutos depois, aproveitei uma parada no sinal vermelho para espiar melhor o caderno. Pelo reflexo, consegui distinguir traços rápidos, quase rabiscos. Mas então percebi algo que gelou meu sangue. Ele estava desenhando. Mapas. Tentei ignorar o aperto no peito e continuei a dirigir. A área onde ele havia solicitado o destino ficava perto de galpões abandonados, um lugar que eu evitava. A cada quilômetro, o ambiente ficava mais deserto, com menos luzes e mais sombras se arrastando pelas ruas. Não aguentei mais e perguntei novamente: você está planejando algo? Algum tipo de trabalho? Ele parou de desenhar, mas não respondeu. Dobrou a página do caderno e colocou a caneta no bolso. Era como se eu não estivesse ali. Foi quando meu celular vibrou. Olhei rapidamente para o painel. Uma mensagem do aplicativo dizia que o passageiro havia mudado o destino para um lugar ainda mais remoto. A inquietação deu lugar ao medo real. Meu coração acelerou. Um novo destino, ainda mais remoto? Algo não fazia sentido. Tentei manter a calma, mas a tensão no ar parecia quase tangível. Respirei fundo e continuei dirigindo, mesmo que cada fibra do meu corpo quisesse parar o carro e sair dali. A estrada ficava cada vez mais desolada. Os postes de luz eram espaçados, e muitos estavam apagados. Apenas os faróis do carro iluminavam o caminho à frente, revelando uma paisagem tomada por galpões vazios e cercas enferrujadas. Estamos quase lá. A voz dele quebrou o silêncio. Engoli em seco e decidi que precisava saber mais. Esse lugar, o que tem lá? Perguntei tentando soar casual, mas minha voz saiu trêmula. Ele riu, uma risada baixa e sem emoção. Você vai ver. Uma onda de pânico me atingiu. Apertei o volante, minhas mãos suadas escorregando levemente no couro. Olhei para o retrovisor novamente. Ele estava calmo demais, como se já tivesse planejado tudo. Decidi que não ia continuar até aquele destino. Liguei o pisca-alerta e encostei o carro no acostamento. Preciso parar por um minuto, algo no carro não está certo. Menti, tentando esconder o nervosismo na voz. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. Quando olhei novamente pelo retrovisor, ele me encarava diretamente pela primeira vez. Seus olhos eram frios, inexpressivos, e naquele momento percebi que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo. Você não deveria ter parado. Ele disse com uma calma que era ainda mais assustadora.
Antes que eu pudesse reagir, ele inclinou-se levemente para a frente, colocando algo sobre o banco entre nós. Era uma faca. Minha mente disparou. Cada parte de mim gritava para sair do carro, mas eu estava paralisado, os olhos fixos na lâmina sobre o banco. O metal brilhava suavemente sob a luz interna, como se estivesse ali para me lembrar que não havia saída fácil. Continue dirigindo agora. Sua voz era firme, mas sem elevar o tom. Ele não precisava. O peso das palavras era suficiente para me fazer engatar o carro novamente. Meu corpo tremia enquanto acelerava de volta para a estrada deserta. O som dos pneus parecia ensurdecedor no silêncio sufocante. Ele se recostou no banco, mas seus olhos nunca deixaram de me observar pelo retrovisor. Enquanto dirigia, tentava pensar em um plano. Minha mente buscava freneticamente qualquer oportunidade. Um cruzamento com movimento, um posto de gasolina, um local onde houvesse alguém. Qualquer coisa. Mas a rota que ele escolheu parecia feita sob medida para evitar tudo isso. De repente, ele falou novamente e seu tom carregava algo que soava quase como decepção. Você sabe que não adianta tentar fugir, não sabe? Já fiz isso antes. Essas palavras me congelaram. Já fez isso antes? A frase ecoou na minha mente como uma sentença. Quis perguntar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tudo o que consegui fazer foi apertar o volante com mais força e continuar dirigindo, rezando para que houvesse uma chance de escapar. Finalmente vi um cruzamento à frente, com luzes piscando em uma loja de conveniência. Era minha única oportunidade. Apertei o freio bruscamente e girei o volante, desviando do trajeto que ele havia programado no aplicativo. O que você está fazendo? Ele perguntou, mas sua voz não parecia assustada. Era calma, como se ele já esperasse por isso. Não respondi. Fui direto para o estacionamento da loja, freando de maneira abrupta. Abri a porta do carro antes mesmo de desligá-lo, gritando por ajuda enquanto corria para dentro. Quando olhei para trás, ele ainda estava no banco, imóvel. Só então percebi, a faca não estava mais lá. Corri para dentro da loja, o som do sino na porta mal registrando em minha mente enquanto gritava por ajuda. O atendente, um jovem com fones de ouvido, levou alguns segundos para perceber o desespero em minha voz. Tem alguém no meu carro, ele está armado. Por favor, ligue para a polícia. Eu implorava, o coração quase saindo pela boca. O atendente tirou os fones e finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Pegou o telefone e começou a discar, mas quando olhei novamente para o carro, algo me fez congelar. O banco de trás estava vazio, pisquei várias vezes tentando entender o que via, ou melhor, o que não via. A porta estava fechada, as janelas intactas. Não havia sinal do homem ou da faca. Ele estava ali, eu disse, apontando para o carro. No banco de trás, com um caderno e uma... Minha voz falhou. O caderno. O atendente, claramente desconfiado, saiu do balcão e foi comigo até o estacionamento. Ele olhou para o carro, depois para mim, com uma expressão de dúvida. Cara, você tá bem? Não tem ninguém aqui. Abri a porta traseira com mãos trêmulas, esperando encontrar alguma evidência. O caderno, a faca, qualquer coisa. Mas estava tudo vazio. O cheiro de couro e o eco do silêncio dentro do carro eram a única coisa que restava. Foi então que algo chamou minha atenção. No banco do motorista, onde eu estava momentos antes, havia algo que não deveria estar ali. Uma única página rasgada, com linhas escritas à mão. Peguei a folha com cuidado. Meu nome estava no topo, seguido por uma mensagem que parecia ter sido escrita por ele. Você escolheu sair. Outros não terão tanta sorte. Senti um calafrio subir pela espinha enquanto lia. Não havia nenhuma explicação, nenhuma lógica que pudesse tornar aquilo compreensível. Quando olhei novamente para a loja, o atendente tinha voltado ao balcão, me observando com olhos curiosos, talvez pensando que eu estava fora de mim. Entrei no carro e dirigi de volta para casa, sem olhar para o retrovisor uma única vez. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas, mas o sono não veio. E mesmo agora, às vezes sinto a presença de alguém no banco de trás, mesmo quando sei que estou sozinho.